Se eu fosse falar para vocês, num ranking, a pergunta mais enviada para mim no meu Instagram é: como é que você arruma tempo para aprender francês? E ela é seguida de outras perguntas parecidas, como suas variações, né? Como você arruma tempo para ler, como você arruma tempo para fazer as coisas, como você desenha tanto e aonde você arruma tempo, como você divide o seu tempo e tudo mais. E aí eu decidi vir aqui falar sobre isso, gravar um vídeo no YouTube sobre isso, porque eu acho que talvez possa te ajudar a retirar uma crença limitante. Eu odeio esse termo, mas literalmente é uma crença que limita uma ação. Então é uma crença limitante. Uma crença limitante que muita gente tem de que a gente não pode experimentar e experienciar, talvez, algo novo. Me perdi aqui porque minha criança estava destruindo algumas coisas na casa. E aí, a gente tem essa crença limitante de que depois dos 30 anos você não pode experienciar nada novo, experimentar nada novo, e que você está muito velho para tudo, e que seu tempo passou, que você devia ter aprendido francês quando você tinha 15, que você deveria ter aprendido a desenhar quando você era criança. E eu tenho algumas considerações em relação a isso que eu queria trazer aqui. A primeira é: com quase 40 anos, eu tenho quase 40 anos, eu me conheço muito mais. Então eu sei muito mais o que funciona pra mim e o que não funciona pra mim. Por que eu tô dizendo isso? Porque quando a gente tem 12 anos, como é que é o ensino de idioma para pessoas, crianças e adolescentes? Coloca todo mundo numa salinha e coletivamente expõe essas pessoas ao novo idioma através de áudios, vídeos, conversação, textos e etc. Isso funciona muito bem para crianças e adolescentes, mas para mim, que tenho quase 40 anos, isso não funciona mais. Eu tentei, em algum momento, fazer aulas de inglês coletivas, assim como todo mundo faz. E não funcionou para mim. Eu não conseguia aprender, eu não conseguia entender a gramática, eu não conseguia, não entrava na minha cabeça. Eu não tive evolução quase nenhuma. E eu digo isso porque logo depois de fazer aula, um tempo depois, eu viajei para a França e eu não tinha noção nenhuma. Eu sabia algumas palavras jogadas, quando eu via no metrô uma palavra, eu sabia, ouvert, quer dizer aberto. Eu sabia isso, mas eu não sabia falar a porta está aberta. Eu não conseguia fazer uma frase, entender as coisas. Isso me deixou muito frustrada. E aí, deu um feedback positivo na minha crença limitante de que eu era velha demais para aprender as coisas. Depois da gravidez, eu tenho uma filha de quase 3 anos, depois da gestação, eu mudei muita coisa na minha cabeça, na minha vida, nas minhas relações. E uma das coisas que eu mudei foi estar perto de uma criança, estar perto de um ser em formação que está agregando conhecimento, que está agregando experiências, faz a gente se ver um pouco como criança também, principalmente quando eu tô brincando com a minha filha. Agora ela tá ali fazendo os nenezinhos dela dormir, por exemplo. E eu vou ali fazer com ela, inventar uma história, brincar. Eu não sou boa em brincar, fato sobre mim. Eu não sou boa com atividades lúdicas, eu não sou boa em brincar, mas eu tento. E estando com ela, eu comecei a pensar. Um dia a gente estava desenhando e eu falei, poxa, eu gosto de desenhar. Por que eu não faço uma aula de desenho? Ou por que eu não compro um monte de coisa de desenhar e começo a desenhar, mesmo desenhando mal? Mas com as minhas coisinhas aqui no meu caderninho, vou começar a desenhar para desestressar. E eu comecei a fazer isso. E, Renata, que tempo você arruma? Eu abro mão de outras coisas e eu faço em pequenos intervalos. Então, eu desenho quando ela está desenhando, eu desenho quando o meu marido está fazendo ela dormir, ou quando o meu marido está dando banho nela. Eu falo, agora eu vou desenhar um pouquinho, e eu desenho 15 minutos. Temos uma bebê jantando ali, e é o tempo que eu tenho para gravar esse, então vamos lá. Abro mão de uma coisa para poder fazer a outra, e o YouTube também é um hobby para mim, então a gente vai encaixando. Enfim, comecei a desenhar, pensar, poxa, eu vou colocar isso no meu dia a dia, eu vou colocar isso de alguma maneira, então 15 minutos aqui, 20 minutos ali, e comecei a colocar esse hobby no meu dia a dia.
O aprendizado de línguas é uma coisa que eu amo há muitos anos. Desde que eu sou adolescente, eu fazia aula de inglês, de espanhol. Graças a Deus, eu sou muito privilegiada e pude fazer aulas. E sempre amei. Então, só que o autoconhecimento me trouxe esse fato de que fazer aulas em conjunto com outras pessoas não ia funcionar. Então, eu comecei a fazer uma aula de 1 hora por semana, particular, com a Leriane, a Leri. Eu vou deixar o link do Instagram dela aqui embaixo para você conhecer. Então, eu faço 1 hora de aula por semana. Depuis 3 mois, faz 3 meses. E nesses 3 meses, eu evolui muito. Assim, mais do que eu evoluí em aulas em grupo, em mais tempo que isso. Porque simplesmente as coisas não entravam na minha cabeça quando eu estava fazendo aulas em grupo. E fazendo aulas individuais, fato sobre mim, eu não tenho paciência. Então, eu me dispersava muito quando as pessoas estavam tirando dúvidas. Quando nós estávamos fazendo exercícios em grupo e as pessoas estavam terminando o exercício, eu já estava pensando em outra coisa e aí eu já estava mexendo no celular. Então, eu me dispersava muito. E fazendo uma aula particular, a coisa vai no meu ritmo. Então, a gente vai e funciona muito mais para mim. Dito isso, eu comecei a inserir o francês no meu dia a dia em momentos que eu tô fazendo coisas passivamente. Por quê? Porque eu não tenho tempo de estudar. Eu não tenho tempo de sentar e anotar muitas coisas. Eu até tento fazer isso. Eu tenho um caderninho de francês, eu anoto as coisas logo depois da aula, que eu ainda tenho ali um tempinho de 20, 30 minutos. Eu fico ali e anoto as coisas. Só que no meu dia a dia não funciona eu ficar estudando várias horas. Então, como é que eu estudo? Primeiro, que a minha professora maravilhosa, ela tem um jeito de pedir pra gente enviar des audios, então enviar áudios para ela falando coisas em francês. Então, é um jeito de estudar. Outra coisa é podcasts, vlogs, tudo que eu puder assistir em francês, eu vou assistir em francês. Tudo que eu puder absorver em francês e me expor ao idioma, eu vou fazer. Então, é o jeito que eu tenho de estudar e é o jeito que tem funcionado para mim. Eu tenho evoluído dessa maneira, 1 hora por semana. E se você não tiver essa 1 hora por semana, e se você não tiver a grana para pagar um professor particular, pegue meia hora, 40 minutos por semana e assista vídeos no YouTube. Tem muitos vídeos de aulas muito boas no YouTube. E o resto da semana, eu faço isso. Eu vou inserindo pílulas de francês aonde eu posso. Então, eu escuto músicas. Hoje em dia, tem até artistas que eu gosto de francês, porque eu me acostumei, fui procurando um que eu gostava, outro. E hoje em dia eu tenho vários que eu gosto, que eu acompanho, que lança música e eu tô escutando. E vlogs e podcasts e tudo isso. Por quê? Porque o autoconhecimento me trouxe essa noção de que assim eu funciono. Eu falo e escuto melhor do que eu escrevo e leio. Então, se eu tô fazendo uma coisa por hobby e é só porque eu gosto de fazer, por que eu vou ficar sofrendo, aprendendo a gramática e escrevendo e tal, se eu posso me expor aos áudios, enviar áudios para minha professora, falar com a minha professora e tal, e eu tenho facilidade dessa maneira. Então, assim funciona para mim. E sendo um hobby, não tem que ser algo sofrido. É divertido para mim. É uma hora boa do meu dia. É uma hora legal eu sentar e escutar alguma coisa em francês. Porque é algo que eu tô fazendo por mim. Então, uma coisa é o autoconhecimento, gestão de tempo. A outra coisa é você fazer alguma coisa por você. Você ter um tempinho ali, que seja 30 minutos por semana, para você fazer uma coisa por você mesma. E encarar o aprendizado como um hobby, né? Como alguma coisa divertida do seu dia. E tirar essa crença limitante de que depois dos 20 e poucos, 30 anos, a gente não aprende mais nada. Muito pelo contrário. C.S. Lewis aprendeu, se não me engano, latim depois dos 50 anos. Então, assim, nunca é tarde para colocar a sua cabeça para funcionar, para aprender alguma coisa nova. Seja um idioma, seja uma atividade manual, alguma coisa assim. Nunca é tarde. Tenha um propósito. Às vezes a gente tem que aprender francês, ou às vezes a gente só quer aprender. Então, eu tive que aprender inglês, porque eu
tinha inglês na escola e meus pais me colocaram na escola de inglês porque inglês era importante e tudo mais. Eu amava aprender idiomas, então para mim foi muito legal, mas eu tinha esse propósito de ter uma segunda língua, que é uma segunda língua falada no mundo inteiro, etc. Hoje o meu propósito é o amor que eu tenho por aprendizado de línguas. Então aprender idiomas para mim é uma coisa que eu sou apaixonada. Então eu aprendo porque eu tenho esse propósito. Qual que é o seu propósito? Você quer ter um hobby? Você precisa para o trabalho? Você vai fazer uma viagem e você quer se virar nesse idioma? Então, qual que é o propósito? Eu acho que ter propósito é algo que muda bastante. E parece uma bobeira, mas não é. Ter um propósito é algo que muda bastante na nossa percepção de aprendizado, percepção de evolução. E porque aí você pensa assim, vou dar um exemplo. Se o seu propósito é eu quero ir viajar e não passar perrengue, quando você vê que você consegue pedir um croissant e um café, você já está evoluindo. E aí você já percebe uma evolução em você mesmo e isso te estimula a querer estudar mais. Então, essa noção de propósito eu acho que é muito importante também. Dito isso, encerro meu vídeo aqui. Eu quero perguntar pra você aí nos comentários qual que é uma coisa que você tinha um sonho aí em fazer, só que você não faz porque você acha que você tá velho pra isso. Me conta aqui nos comentários, vamos tentar trabalhar pra tirar essa crença limitante. Odeio esse termo, mas não tem outro termo, é verdade. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo.